Temos aqui no nosso estúdio hoje a jornalista, apresentadora e escritora Nilce Gouveia, que além de tudo isso também é minha amiga. Hoje nós temos ela como convidada. Prazer em receber você aqui em nosso programa, Nilce. Prazer enorme. Muito bem-vinda. Obrigada. Satisfação toda é minha, viu, Gabriela? Não esperava, estou me sentindo até lisonjeada. Imagina. Gente, para começar, vou perguntar a você, quem é Nilce Gouveia? Nilce Gouveia é Marinilce da Costa Vaz Gouveia Andrade. Nilce Gouveia porque é um nome artístico, né, de trabalho, sim, por assim dizer. Eu nasci no Amapá, em Macapá, que é a capital, né? Eu sou amapaense e depois de lá eu sempre fui viajante, não sei se pode assim falar, né? E sempre viajamos muito com os meus pais e depois de adulta eu fui morar em Belém do Pará, depois de casada, pela missão, né? E hoje nós estamos em Cuiabá já há quase 15 anos. E foi aqui que tudo aconteceu? Foi aqui que tudo aconteceu, o desenvolvimento do meu filho enquanto adolescente, enquanto jovem dentro das artes marciais, né? E a função do meu esposo como pastor, escritor, né? E palestrante. Sua família foi constituída aqui? Praticamente. É, né? Uhum. E aqui também que aconteceu a tragédia, a qual te levou a ser escritora? Isso, foi aqui em Cuiabá. Nilce, em que momento despertou em você o lado escritora? Olha, um momento que despertou foi muito antes, eu acho que aos 18 anos, eu já comecei a rabiscar o que eu colocaria, propriamente dito, assim, em um livro, escrita. Mas eu comecei depois de uma tragédia. Infelizmente, né? O meu filho, ele desde pequeno, desde 5 anos, certo? Ele já mostrou aquele interesse pelas artes marciais, que foi o karatê. Então nós colocamos ele na escolinha, paralelo, começou a estudar música e foi crescendo nesse ambiente, estudando muito, menino nota 10, né? E tem aquela fase da adolescência maravilhosa, que não deu trabalho para nós, né? Que geralmente adolescente tem as fases das incertezas, das indecisões e da rebeldia, né? Da rebeldia, como dizem. Mas era um menino assim, de que ouro. Hoje eu fico voltando a fita, né? Um menino de ouro. E ele continuou a praticar artes marciais, futebol, música, se tornou roqueiro e ele dizia: mãe, o meu sonho é ser professor de karatê, faixa preta, eu quero ser sensei. Sério, filho? Então mamãe e papai vai ajudar você. E assim foi, né? Logo quando ele começou a viajar aos 13 anos, nós já estávamos em Cuiabá, porque nós somos do Amapá, né? E viagens com a equipe fantástica aqui de Cuiabá, né? E ele se tornou, eu acredito que aos 16 anos, por aí, campeão mundial de karatê. Ele trouxe a medalha aqui para nós. Um orgulho para a mamãe, né? Um orgulho, né? Era escritor, desenhista, né? E ele foi crescendo assim, Gabriela, sabe? Cheio de talentos, mas como sempre dizia: mãe, eu não posso focar no meu talento, eu tenho que focar no processo, para que eu consiga trazer sempre o ouro, né? Em tudo que eu fizer. Eu aprendi muito também com meu filho, né? E aos 21 anos, né, chegou o tempo final da vida dele. A gente acredita piamente que os nossos dias estão todos contados e determinados por Deus. Então, a missão dele se deu até aos 21 anos. E essa tragédia como ocorreu? A tragédia, ele treinava bastante, de manhã, à tarde, à noite, dava aula, sabe, aquela vida muito corrida. E eu sempre dizia para o meu esposo que tinha modalidades que ele fazia que não me alegrava. Eu não gostava de vê-lo nessas práticas diárias, algumas técnicas de superação que ele fazia
à nossa frente, né? E eu, para, meu filho, para. Mas aí a gente tem que confiar, porque estuda, tem conhecimento, né? E sempre é bem sucedido. Nesse dia, ele estava com agenda para 3 treinos, né? 6 da manhã, 11 horas da manhã, às 18 horas ele ia treinar na área de casa, em seguida ele ia treinar lá na UFMT, depois ia sair com a namorada, né, com a Giovana. Não sei se ela vai assistir nesse dia, né? E o que ocorreu? Eu saí para atender a agenda de gravações. E ele falou, mãe, eu vou hoje, como é que está a minha agenda, porque tem esses compromissos. Aí eu disse, não, filho, seu pai vai hoje, né? Vai eu, seu pai e o Diogo. O Diogo que trabalha com a gente e mora lá em casa também. E fomos. E de vez em quando eu, filho, tá tudo bem aí, já lanchou, já saiu, aquele cuidado de mãe, né? E nesse dia era 5h40, por aí, o pai dele ligava e eu ligava e ele não atendia. Falei, não, ele já deve ter saído para o treino, né? Saímos da escola que estávamos gravando e chegamos em casa, eu acho que por volta de 19h25, né? Estava aberto normalmente, como se ele estivesse em casa, certo? E quando eu encontrei, ele estava em cima da cama. Aí chamei, ele estava morto, meu filho. Nossa. Né? Aí o SAMU, a minha emoção aflora. Dependendo do meu estado de espírito, né? Eu consigo ou não falar desse assunto, tá. né? Eu acredito que é para a eternidade. Não, eu consigo sim, tá? Vou tomar uma água, né? Sim, porque eu tenho a minha missão, eu não tenho barreira nenhuma, né? E aí, gente, chegou o SAMU, chegou o policiamento, chegou tudo lá, os amigos, sabe? Foi muita gente chegando lá em casa. E a gente achava que poderia ser outra coisa, né? Eu não sei se a gente pode... Que ele tinha tirado a própria vida. A gente achava. Vocês chegaram a pensar que pudesse, ele pudesse ter cometido suicídio. Mas eu de quê, e por quê, e para quê, como, né? Aí depois de algum tempo, eu acredito que quase 2 meses, aí a delegacia de homicídios constatou, porque leva tudo, né? Que foi técnica técnica de jiu-jitsu, se eu não me engano. Mas tinha uma outra pessoa treinando com ele? Não, até hoje nós não sabemos se os colegas, os amigos que eram esperados para esse dia foram. Vizinhança não viu, ninguém viu, né? E para mim tanto faz o que ocorreu com meu filho. Não muda a minha emoção, não muda a ausência, o ocorrido, o acontecimento dele ter falecido, ele ter morrido. A nossa segurança está nessa, de que os nossos dias estão todos contados e determinados por Deus, sem questionamentos, porque Deus sabe o que é melhor. E fica para a gente lições, aprendizados de como prosseguir na nossa missão. Porque se estamos aqui é porque ainda não acabou. Sim. Né? E a gente tem que se reerguer. Né? É o processo daquilo que a gente tem para realizar um pouco mais à frente. O que resultou na morte dele? O que foi constatado? Foi uma prática, né, de superar limites, que existe um nome específico que eu não quero falar agora, tá? Ele praticou sozinho, né? No velório, eu já escutava professores, junto com os colegas, falarem assim, eu avisei para ele não fazer isso sozinho e tal. Mas uma mãe desesperada, que a todo momento desmaiava, né? Não tinha como questionar, né? Essa tragédia que acabou ceifando a vida do seu filho, Nilce, aconteceu em que ano, mês? Aconteceu dia 18 de fevereiro de 2021. E ele tinha 21 anos. 21 anos. É inimaginável a dor de uma mãe, né, nesse momento. E você estava me dizendo que esse foi o momento que despertou em você a escritora, né? Isso. Você recebeu um convite. Conta pra gente como que foi.
Eu tenho a minha mentora maravilhosa, Tatiane Gaudense, que tem muitos projetos, e ela me ligou: Nilce, tem uma oportunidade para você escrever. Você já pensou em se tornar uma escritora? Uau, né? Aí eu lembrei da minha trajetória. Eu disse, sim, eu aceito. Ela falou investimento, né? Eu disse, mas eu não tenho esse recurso. Aí fui montando estratégia, ajuda de amigos, né? E escrevi como coautora. Qual é o nome do livro, Nilce? O livro é Mulheres Diamante Transformando o Mundo. Esse é o livro em que você conta a história do seu filho. Que eu conto a história da tragédia. Todos nós, seres humanos, precisamos acreditar, ter convicção em alguma coisa, em algum caminho. Estou entrando um pouco sobre religião. Tá? Se você acredita naquilo que você prega, onde que você se reúne e tal, fica mais fácil. Se você tem convicção e acredita, eu estou falando de crença, né? Fica mais fácil para você conseguir aceitar. Né? No caso, eu acredito muito na Bíblia, na palavra de Deus. O sofrimento, gente, é todo. Você não faz ideia da loucura, da dor que uma mãe sente quando perde, infelizmente, um único filho. É muita dor. Só que como eu acredito na Bíblia, que é a palavra de Deus, está falando lá em Coríntios que as coisas acontecem em nós, a gente não vai conseguir resolver sozinha a cura das nossas emoções, mas Deus enviou um Consolador, né, que todos os dias ele vem, que é o Espírito Santo, e vai fazendo a gente e cumprindo o nosso dia a dia, vai mostrando alegrias para que a gente vá passando, mas com o intuito, com a intenção de ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, vivendo a mesma coisa ou um pouco pior do que nós. Né? Uma das mensagens que eu carrego tem no lá, livro. que eu tenho lá. E que se você acreditar verdadeiramente, eu vou falar por mim, gente, por favor, tá? Na palavra de Deus que eu acredito em tudo que ela fala, porque homens testemunharam junto ali com Jesus e viram e escreveram, e eu fui experimentar viver há uns 25 anos, né, que eu tenho experimentado no meu dia a dia viver essa palavra, ficou mais fácil de você passar pelo desespero e ter um amparo divino, né? A palavra te dá essa... Isso, a palavra me dá essa força. Porque assim, gente, se você... Eu acho que todo mundo tem o hábito de falar com Deus todos os dias. Esse Deus que você fala com Ele todos os dias que eu falo, é o mesmo Deus que criou todo o universo, criou a mim e criou você, né? Se eu falo com Ele todos os dias, Ele me passa uma confiança para eu viver bem no meu dia a dia. Se foi Ele que disse que os nossos dias estão contados e determinados, foi Ele que levou o meu filho, que eu tenho certeza mesmo, absoluta, então eu confio nele, que meu filho está guardadinho, que um dia Ele prometeu que vai me levar também, que eu vou encontrar com o meu filho. Então isso me fortalece, mas a tristeza, né, todos os dias a mãe sente. Você que está me ouvindo, você sabe como é que é, uma dor incessante. Você dobra o joelho, que é isso que Deus quer, fala com Ele. Outra vez o Espírito Santo te acalenta, né? E você está preparado para estar no programa aqui da Gabi, para falar para você que o Espírito Santo, ele é demais. E ele te ajuda a galgar, sabe, os degraus dessa escada que se chama vida. Você disse que escreveu como coautora já 4 livros, né? O primeiro foi logo após a tragédia com o seu filho. E os outros 3, quais são? Construindo um legado, eu participei como prefacista, né? Para indicar aos leitores que conheçam mulheres, né? Tudo voltado para as mulheres aí, né? Isso é muito interessante. Para falar sobre as mulheres, que elas têm capacidade, além do empreendedorismo, tem muitas outras capacidades, mostrando a sua multipotencialidade. Aí eu chamo o leitor para conhecer essas mulheres brilhantes. Olha que diamantes. Esse é um dos 4, o segundo, né?
E o outro? O terceiro foi a Débora Bueno, lá de Minas Gerais, Salinas, que me convidou, né? Ela também perdeu 2 filhos, um de Covid e outro há 10 anos. E ela me chamou para contar um pouquinho como que eu estava me sentindo depois desse tempo que o meu filho se foi. Aí eu tive a oportunidade de relatar e dando força para outras mulheres, de um projeto que ela abriu, né? De mães que perderam seus filhos. Esse né? é o terceiro. É o terceiro. O quarto, que é o bebezinho, né? Que a gente acabou de lançar agora em novembro, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu estou falando da minha transição do CLT, né? Da consolidação de leis trabalhistas, estou contando da minha saída disso para a pessoa jurídica, né, que eu me tornei agora empreendedora. Ah, interessante. É da área do empreendedorismo, né? E vou escrever o outro agora. Ah, já autoral, tem o nome? Eu vou escrever a história do meu filho, né? Um grande herói. Esse vai ser autoral, Vai né? ser. Não como coautora. Não como coautora. Olha que interessante. Avisa a gente, né? Quando Sim. for lançado. Qual é a sua influência literária? Quem te influencia? Quem me influencia? O meu esposo, porque aquela chama ficou muito acesa, assim, depois que eu conheci. Eu disse, eu vou me tornar escritora, porque esse cara é culto, né? Enquanto eu sou muito, assim, muito da prática, né? Como é que fala, Gabi? É muito que vai para assim, para fazer, eu só quero fazer, e ele é dedicado a Ele é o a ter estudioso, que vai a fundo, né? que qualquer coisa eu vou lá com ele. Eu estudo, gente, lógico, né? Mas não tanto quanto ele que é a né? minha maior inspiração. E influência literária com relação a escritores? Uau, gente, Huckmark, que foi um grande teólogo do século XX, né? Ele foi teólogo, escritor, foi artista plástico também, tem uma história fantástica aí, né? E tem muitos outros também. Eu gostava muito de ler os poemas da Cecília Meirelles, né? E muitos outros aí. Eu foco mais nesses, né, assim, Sim, você que se identifica, que né? me identifico, Sim. Você se lembra quais foram os últimos livros que você leu? O último do meu esposo. Pode falar o nome do livro dele. Cárcere Religioso, né? E qual é o nome do autor desse livro? Jânio Gouveia. Coraçõezinhos aqui, tô brincando. Jânio Gouveia. Jânio Gouveia Andrade. Quais são os gêneros que você escreve? Isso já está bem definido? É adulto? É infantil? Não tem um norte? Nossa, eu amei essa pergunta. O que eu tenho escrito até agora foi muito direcionado para mulheres, para adultos curiosos, né? Mas eu tenho uma chama dentro de mim que eu penso que se eu for me dedicar para escrever para adolescente, aí vai bombar. Qual a importância da leitura e da escrita para você? Nossa, gente, é tudo, olha. Nós estamos agora na era da informação, na era da informática, é a geração dessa garotada espetacular hoje. Mas o meu conselho, né, não é nem conselho, se fosse bom ninguém daria, mas você não pode deixar de escrever todos os dias. É muito importante para o seu desenvolvimento cognitivo, enfim. Tudo que você imaginar, você vai estar adquirindo ali benefícios para você viver uma vida mais saudável, né? E em paralelo à escrita, você deve ler alguma coisa que te chama a atenção. Se é imposto, você precisa ler, uma imposição, eu quis dizer. Você precisa ler esse livro, é muito chato, mas você precisa ler, vai aos poucos, que você consegue, vai se enturmando, você vai gostando e vai querer ter mais conhecimento, além daquilo que foi imposto para você. Existem jovens que têm aquele desejo de escrever, mas encontra alguns obstáculos e acabam desistindo. O que você diria como incentivo para essa pessoa, essa criança, esse jovem ou esse adulto? Que massa, amo falar sobre isso. Gente, a escrita é uma arte, certo? Se você tem dentro de você essa vontade, esse desejo nunca vai acabar. Você pode querer escapar, fugir,
mas sempre vai estar ali esse desejo, porque você é você, ninguém vai fazer por você. Obstáculos, como foi a sua pergunta bem colocada, sempre vai ter. Se não tiver obstáculo, você nunca vai ser uma escritora. Porque você olha, é glamuroso ter uma escritora, né? Eu entrevistei um meninozinho de 6 anos, que ele é escritor já, escritor mirim. Mas ele manda foto para mim, gente, ele sentadinho no canto do quarto, ó, escrevendo, desenhando. Eu acho que o passo mais importante é começar, né? Começa, mas esteja ciente que começou barreiras todos os dias. Coloca metas, vão surgir obstáculos, pula para outra meta, né? Tangíveis, que você chega lá. Através da tragédia que você passou, você escreveu um livro que pode estar ajudando neste momento muitas mães, Sim. né? A passar por momentos difíceis. Sim. Se você quiser adquirir o livro da Nilce Gouveia, onde ela conta a história da vida dela, entre em contato com ela, não é mesmo, Nilce? Sim, @Nilce Gouveia lá no Instagram, tá? Em todas as redes sociais, Nilce Gouveia, tá bom? Ou então você pode me chamar no 659-8114-5845. Esse é o seu número de telefone, É o meu né? número de WhatsApp, pode me ligar também. E você disse que é um projeto, né, em que as mulheres escrevem, né, as mulheres diamante. Como que esse projeto, você quer falar um pouquinho a respeito desse projeto, Nilce? Sim, as mulheres empoderadas, seja lá o que for que você faça no seu dia a dia, você é uma mulher empoderada, você está viva. Aí você tem esse desejo de escrever, você pode falar, porque tem uma equipe que vai te preparar, vai te ajudar. Quem fundou esse projeto foi o Carlos Endrigo, o meu mentor querido, né? Aí você pode me procurar, que eu encaminho você para o Carlos Endrigo, ele vai te orientar direitinho, e depois a casa editorial também vai fazer os outros procedimentos, né? Às vezes a pessoa que está nos assistindo tem uma história bonita para contar, quer escrever um livro. Sim. E não sabe o caminho. Esse é um caminho, né? Olha Nilce? aí, gente, mega oportunidade. E é possível você viver sim, tá? Como escritora, como escritor. Nilce, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa, por ter vindo contar um pouquinho da sua história. Eu sei que não foi fácil, é uma história muito forte, é uma história que ainda te emociona, e eu fico imensamente agradecida por você ter se disponibilizado a vir até aqui contar para as nossas telespectadoras em casa. Muito obrigada. Agradeço, viu? Um beijo aí para o seu público excepcional, que eu já andei pesquisando, né? E é isso, gente, tá? Prossiga, porque a sua missão não acabou. Muito obrigada. Tá? Eu agradeço, tá? Obrigada.